Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 7 de dezembro. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. STF encerra julgamento virtual e proíbe reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Boletim Focus eleva estimativa de inflação para 4,21% em 2020. E veja também. Airbnb deve aumentar a faixa de preço de sua oferta pública inicial. O valor da empresa pode chegar até 42 bilhões de dólares. O governo de São Paulo deve anunciar o plano estadual de vacinação da Coronavac ainda nesta segunda-feira. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostra que pressão sobre preços é a maior desde o fim da hiperinflação no Plano Real. Tudo isso e muito mais, agora, na BMC News. As bolsas europeias e os índices futuros americanos começaram a segunda-feira com leves baixas após um final de semana sem um acordo comercial final entre a União Europeia e o Reino Unido pós-Brexit. O acordo tem um prazo para acabar no dia 31 de dezembro. Já nos Estados Unidos, um grupo bipartidário de senadores deve divulgar hoje a legislação do projeto de pacote de estímulos de 908 bilhões de dólares. Na última sexta-feira, os mercados também reagiram à divulgação de dados que indicam que as exportações chinesas avançaram em ritmo mais intenso do que o esperado em novembro, devido à forte demanda externa. Dados do governo chinês mostram que as exportações do país deram um salto de 21,1% no mês passado, em comparação com novembro de 2019. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal proibiu a reeleição de Davi Alcolumbre e de Rodrigo Maia para presidentes de Senado e da Câmara dos Deputados. Em São Paulo, o governo deve anunciar hoje os planos para a vacinação com a Coronavac desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac com o Instituto Butantan. A expectativa é de que a vacinação comece em janeiro, mas ainda falta a aprovação da Anvisa. Nós vamos debater esses e outros assuntos aqui na BMC News com os convidados do dia. Hoje teremos por aqui o consultor financeiro Celso Plácido, Pedro Paulo, economista-chefe da Nova Futura, Felipe Vilegas, que é estrategista da Genial Investimentos, e o estrategista de investimentos Marcos Saravalli, que também já está aqui comigo. Mas antes, vamos ao vivo com a Nanda Vasconcelos para a gente ver como é que estão as bolsas lá fora nesse momento, como é que estão os índices. Bom dia, Nanda. E aí, como é que estão as bolsas? Bom dia, Débora. Bom dia a todos que acompanham a BMC News nessa manhã. Bom, o Ibovespa Futuro está operando em queda nessa manhã de 0,24% aos 113.260 pontos. Nos Estados Unidos, os futuros estão operando em queda, também todos os futuros. Dow Jones caindo 0,39%, S&P caindo 0,39% também e Nasdaq caindo 0,07%. Na Europa, DAX na Alemanha caindo 0,40%, FTSE no Reino Unido subindo 0,33% e CAC na França caindo 0,88%. Débora. Obrigada, Nanda. Então a gente continua por aqui. Daqui a pouquinho você volta com mais informações. E a gente vai continuar por aqui com a cotação das bolsas asiáticas e também do petróleo. Vamos ver como é que fecharam as bolsas lá fora. Vamos acompanhar. Olha só, Nikkei no Japão fechou em queda. Todas as bolsas por lá fecharam em queda. 0,76 Nikkei, Xangai queda de 0,81% e lá em Hong Kong queda de 1,23%. Vamos agora ao petróleo, ver como é que está a cotação aí das commodities. Olha só, nessa segunda-feira a gente começa com o petróleo WTI em queda de 1,08% e o petróleo Brent também está caindo 1,02%. O governo de São Paulo deve anunciar hoje o plano estadual de vacinação da Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A previsão do governo paulista é de que a vacina possa começar a ser aplicada na população em janeiro de 2021. O processo de invase da matéria-prima recebida na semana passada também começa a ser feito nesta segunda-feira. A Coronavac ainda está na terceira fase de teste, que é quando a eficácia precisa ser comprovada antes de ser liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Na semana passada, o governo estadual afirmou que o relatório final do teste deve ser enviado ao órgão ainda em dezembro e que não deve ser necessário solicitar o uso emergencial da vacina. A Coronavac ainda não foi incluída no plano de vacinação do Ministério da Saúde, mas o governador de São Paulo, João Dória, disse que a vacinação em São Paulo será realizada mesmo sem o investimento do governo federal.
E o Boletim Focus elevou a estimativa de inflação para 4,21% em 2020. A previsão para o índice subiu pela 17ª semana seguida. Para o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, a inflação oficial do país, a expectativa do mercado passou de 3,54% para 4,21% em 2020. Com a alta expectativa de inflação do mercado para este ano, passou a ficar pela primeira vez acima da meta central de inflação de 4%, mas ainda está dentro aí do intervalo de tolerância existente. E o índice geral de preços foi divulgado agora há pouco e desacelerou em novembro em relação ao mês anterior. A gente vai direto agora para a redação com o Felipe Nascimento, que tem mais informações. Bom dia, Felipe. Bom início de semana. Bom dia, Débora. Bom dia para você, para todo mundo ligado aqui com a gente na BMC News. Pois é, os dados eles foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. Eles mostram o seguinte: o IGPDI de novembro ficou em 2,64%, mostrando aí uma desaceleração em relação a outubro, quando o índice tinha marcado 3,68%. No ano, o índice geral de preços já acumula alta de 22,16%. A FGV divulgou também o índice de preços ao consumidor. O IPC subiu 0,94% em novembro, puxado aí principalmente pelas altas no setor de educação, transporte e também de alimentação. Débora. Obrigada, Felipe. Daqui a pouquinho você volta com mais informações. Muito obrigada e vamos lá. Os preços dos produtos básicos registraram a maior alta desde o começo do Plano Real. Segundo a pesquisa feita pela FGV, entre os motivos dessa alta estão a desvalorização cambial e o aumento do preço dos itens em dólar no mercado externo. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o preço das matérias-primas brutas, como soja, milho, carnes e minério de ferro, acumula alta de 68%. Nos últimos 12 meses encerrados em outubro. O desabastecimento de alguns produtos por causa do aumento das exportações e do aquecimento da demanda após a paralisação de vários setores devido à pandemia também estão pesando. Esse aumento é o maior desde o fim do período da hiperinflação. Bom, então agora a gente vai ao vivo lá para a nossa redação para poder a gente saber como é que estão agora, como é que está a agenda do dia da segunda-feira e também de toda a semana com o Alex André. Bom dia, Alex. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. Vamos falar um pouquinho da agenda de hoje e também da agenda da semana, né? Para que os investidores devem esperar. Então vamos começar hoje. Hoje nós temos crédito ao consumidor nos Estados Unidos. Esse é o principal indicador de hoje. Lembrando que aqui no Brasil os indicadores já foram divulgados, os principais indicadores. Então, estamos atentos às 5 horas da tarde, com expectativa aí de 16 bilhões de dólares, que mede o crédito ao consumo, né, que é basicamente a variação mensal da dívida do consumidor nos Estados Unidos. Tem um grande efeito sobre o consumo e também correlacionado com a confiança do consumidor por lá. Agora, Débora, para falar um pouquinho da semana que a gente deve esperar aí, terça-feira a gente tem os dados do IPCA aqui no Brasil. Terça também temos os dados do estoque de petróleo bruto lá nos Estados Unidos. E também quarta-feira, dados de ofertas de emprego nos Estados Unidos e também a decisão da taxa básica de juros da Selic aqui no Brasil. Quinta-feira, temos os dados das vendas do varejo e também, como sempre, a gente toda quinta-feira a gente atualiza os pedidos iniciais de seguro-desempregos americanos. Então é isso, Débora. Essas são as principais importantes que a gente continua acompanhando. E capas, Alex, o que você separou para a gente hoje, os destaques? Vamos lá, Débora. As principais capas aqui do Brasil. Primeiro a gente coloca o valor econômico. Bancos impediram o colapso econômico. Avalia Febraban. Folha de São Paulo coloca como matéria-prima tem subida recorde. A gente perdeu só um pouquinho do sinal do Alex, mas daqui a pouco a gente volta com mais informações. Alex, eu fico aguardando aqui para poder a gente falar um pouco sobre esses destaques dos jornais ainda de hoje. A gente vai continuando por aqui. A Pfizer divulgou a bula da vacina contra a Covid-19 para profissionais da saúde do Reino Unido. E para falar mais sobre isso, a gente vai agora direto com a Nanda Vasconcelos, que tem mais informações ao vivo. Bom dia, Nanda. Bom dia, Débora. Olá a todos. Então, Débora, essa bula informou que a vacina da Pfizer não pode ser aplicada em grávidas ou em mulheres que estejam amamentando. Na última semana, o Reino Unido se tornou o primeiro país a divulgar a aplicação da vacina da BioNTech com a farmacêutica Pfizer e também anunciou que a vacinação já começaria essa semana.
O primeiro lote com 10 milhões de doses da vacina será disponibilizado pelo Serviço Público de Saúde britânico ainda esse ano, ainda em 2020. Débora. Obrigada, Nanda. Até já. A Airbnb está planejando aumentar a faixa de preço de sua oferta pública inicial. O valor da companhia deve chegar até 42 bilhões de dólares. Com isso, as ações da empresa sediada em São Francisco agora devem ser oferecidas por cerca de 60 dólares cada. Antes, os papéis seriam oferecidos um valor entre 44 e 50 dólares. De acordo com a informação de pessoas que pediram para não serem identificadas porque os detalhes não são públicos. Procurada, a Airbnb não quis comentar sobre o assunto, mas o Wall Street Journal já tinha relatado antes os detalhes sobre o aumento da faixa de preços. Bom, agora o nosso assunto é política. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, em um plenário virtual, que os atuais presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, não podem se candidatar à reeleição no ano que vem. O voto decisivo foi dado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Antes, o plenário já havia formado maioria para barrar uma nova candidatura de Rodrigo Maia, eleito presidente por 2 mandatos consecutivos. A situação de Alcolumbre seguia pendente e o julgamento da ação começou na última sexta-feira e se estendeu até esse domingo. Para o relator Gilmar Mendes, Maia e Alcolumbre poderiam se reeleger, mas deveria haver uma regra para que fosse permitida apenas uma recondução. Ele foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. Nunes Marques acompanhou o relator, mas em relação à candidatura de Alcolumbre. Fachin, Barroso e Fux seguiram os votos das ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber do ministro Marco Aurélio de Mello, a contrário aí da reeleição.